Aleluia. Glória a Deus. Se você se sentir à vontade, pode ficar neste lugar, sentado. Se você quer sentar numa cadeira, pode sentar numa cadeira. Estava orando e Deus falando, eu falei, Deus, já está tremendo, Senhor. O Senhor já fez muita coisa aqui hoje, papai. E eu pensando, Senhor, será que precisa ainda? Só que Ele me falou, é só uma preparação. Deus, Ele conduziu este culto, o Espírito Santo, Ele conduziu este culto, para ter algo a mais aqui hoje. Ter algo a mais na vida de cada um. Isso aqui, Deus, Ele está preparando isso. Ele preparou essa libertação. Ele preparou este louvor. Ele preparou para que possa você receber mais ainda de Deus. Quando estava fazendo a escala dos cultos, eu fiz uma escala, o primeiro cultão, nós falamos, Senhor, vai dar no dia do meu aniversário, do meu casamento, eu não tem como participar, não tem como eu preparar. Depois, eu organizando, eu vi que o segundo sábado que ia ter o cultão, Deus, Ele me chamou a atenção por uma coisa, por algo. Ele queria que eu estivesse aqui, ministrando em uma palavra que Ele já tinha me direcionado há alguns tempos. Dia 9 de abril, quando eu vi essa data, 9 de abril, eu falei com a minha equipe, falei, eu vou ministrar nesse dia. Deus, Ele já estava preparando algo nessa noite. Deus, Ele já tinha direcionado algo nesta noite. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que isso está acontecendo, não é por acaso que algo está sendo liberto, não foi nada planejado aqui hoje. Não foi nada planejado. Dia 9 de abril, por que foi algo que Deus me tocou? Dia 14 de abril de 1906, a igreja estava abrindo algo inacreditável, que aconteceu no segundo maior avivamento da história, que foi o segundo avivamento da Rua Azusa. Mas o que é esse avivamento da Rua Azusa que aconteceu? Uns anos atrás, tinha acontecido um avivamento no país de Gales. E esse avivamento no país de Gales foi uma chama para acontecer o avivamento de Azusa. Um dos grandes líderes do avivamento de Azusa, ele foi pesquisar sobre o avivamento do país de Gales. Gostaria que viesse mais para cá, vocês estão muito longe, eu sei que está mais confortável, mas esse avivamento de país de Azusa foi uma chama que aconteceu no avivamento e Azusa pegou esse avivamento. Um líder foi lá e pesquisou e começou a pesquisar sobre o avivamento que aconteceu. E dia 14 de abril de 1906, ele fundou uma igreja, numa rua. E é tão engraçado que tudo está acontecendo, olha que interessante. Nesse avivamento de Azusa, as pessoas, elas estavam esperando por uma pessoa que fosse cantar, uma pessoa que fosse ministrar o louvor, uma pessoa que fosse ministrar a pregação, mas algo acontecia de uma forma sobrenatural, que o avivamento acontecia independente de quem estivesse ministrando, independente de quem estivesse cantando. Aquele avivamento estava acontecendo. Porque não era uma pessoa, era Deus, era o Espírito Santo.
E o avivamento de Azusa, ela era tão forte, que pessoas contam que a nuvem descia sobre Azusa, sobre a rua de Azusa, e quem entrava sobre aquela rua, sobre aquele lugar, ele era dominado pelo Espírito Santo. Agora você imagina chegar uma nuvem e descer sobre este lugar, e quando você entrar, é domado pelo Espírito Santo. As pessoas começam a falar sobre esse avivamento de Azusa, que as pessoas elas eram curadas, elas eram libertas, elas eram transformadas por aquele lugar, de um mover do Espírito Santo, de um mover do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Quando eu vi essa história, quando eu comecei a pesquisar sobre o avivamento de Azusa, o meu coração ele se encheu de uma forma sobrenatural. Por quê? Eu pergunto para vocês, qual é um preço do Espírito Santo? Qual o preço que você pagaria para receber o Espírito Santo? Em Atos capítulo 8, versículo 9, diz que tinha um rapaz, Simão, Samaria, ele era mago, ele era mágico, ele fazia magia, ele fazia mágica. E Filipe foi pregar naquele Samaria, e ele ouviu aquela mensagem, e a Bíblia diz que imediatamente ele se alegrou, e o coração dele se alegrou. E ele aceitou aquelas palavras, e ele se converteu ao Evangelho. E a Bíblia diz que Pedro e João foi diante de Samaria, e começou a orar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo começou a descer sobre aquele lugar, de uma forma sobrenatural. Tanto que Simão olhou e falou assim: qual é o preço de eu simplesmente pôr as mãos, como você fez agora, e a pessoa ser cheia do Espírito Santo? Simão, ele falou assim: eu quero pagar esse preço, de colocar a mão nas pessoas, e ser batizado pelo Espírito Santo. Pedro falou assim: não, nenhum centavo, porque a manifestação do Espírito Santo não pode ser paga pelo dinheiro. Eu lembro que quando eu me converti em 2010, quando eu aceitei Jesus em 2010, eu via muitas histórias dos pastores e muitas pessoas contarem sobre o batismo do Espírito Santo, e aquilo ficou marcado em minha vida. Tanto é que quando eu me converti, a primeira coisa, a única coisa que eu mais desejava na minha vida era ser batizado pelo Espírito Santo. Tanto que quando eu me converti, eu falei assim: eu quero ter o batismo do Espírito Santo. E pessoas falavam do encontro, que encontro era tremendo, que pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo, e eu fiquei com aquilo no meu coração, sempre querendo ir. Até que um dia, um amigo meu, Jairo, ele trabalhava comigo, era meu chefe, ele falou: Léo, vai ter um encontro na minha igreja, você quer ir? Eu falei: eu não tenho como ir, eu trabalho um dia sim, um dia não. Ele falou: não preocupa não, uma folga eu te dou. Eu falei: mas eu tenho que perguntar ao meu pastor se ele permite. Vai lá e pergunta. Cheguei para o pastor, perguntei: pastor, preciso ir? E ele: vai, me deu a benção, e eu fui. Primeiro dia, na sexta-feira, foi tremendo. E eu lembro que no sábado eu falava assim: opa, eu sei que as pessoas me falam que o batismo do Espírito Santo é no sábado à noite. E eu fiquei com a minha expectativa somente no sábado à noite, porque eu só queria o batismo do Espírito Santo. Eu só estava naquele lugar para ser batizado, para ter uma experiência com Deus tremenda. E eu lembro que eu estava à tarde, tendo uma ministração, e eu olhando, e eu fui domado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Aquele dia foi o dia que mais marcou a minha vida. Eu falo com vocês, eu vi minhas filhas nascendo, eu vi o casamento, eu fui no meu casamento, mas não se compara, nada se compara com o batismo do Espírito Santo. Nada se compara, nada.
É inexplicável falar para vocês qual que é a sensação, é inexplicável. Eu lembro que foi como uma flecha entrando no meu coração, explodindo. Eu só sabia chorar. Qual é o preço que se paga? Em Mateus capítulo 15, versículo 21, diz o seguinte. Vou ler aqui, vocês acompanhem e anotem. Mateus capítulo 15, versículo 21, diz o seguinte. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiró e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daquele lado clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximou dele e disse: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto eu pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Vou traduzir um pouco para vocês o que essa história diz. Jesus estava indo para Tiró e Sidom. E no caminho, tinha uma mulher que gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela começava a clamar. Até os seus discípulos chegarem para ele e falar: Jesus, escuta essa mulher, faz alguma coisa, manda ela embora, porque ela está perturbando a gente. Vai lá e fala com ela. Jesus falou assim: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou para ela: eu não fui enviado, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que tem eu contigo, mulher? E ela fala: Senhor, ela possou e adorou: Senhor, me ajude, por favor. E Jesus fala assim: não é certo eu pegar a comida na mesa dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher fala o seguinte: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. O que eu quero falar com isso? Deus, ele me falou algo tremendo sobre isso. Que muitos de nós somos como os cachorrinhos. O que significa isso? Que muitos de nós somos como os cachorrinhos. Ele falou isso comigo: você é como um cachorrinho. Sabe por quê? Porque nós se satisfazemos com as migalhas que caem. Sabe, muitos de nós satisfazemos, sabe com quê? Com o arrepio que sentimos no culto. Muitos de nós, sabe o que satisfazemos? Quando chegamos e choramos. Muitos de nós satisfazemos, sabe quando? Quando uma pessoa olha para a gente e fala assim: que profético que foi isso. As migalhas. É as migalhas que caem. Enquanto tem uma mesa preparada para a gente, nós só se contemos com as migalhas que caem. Enquanto Deus tem o melhor, quando Deus tem o melhor para nós, que é o Espírito Santo, nós se contemos com as migalhas que caem, porque quando chegamos e arrepiamos, quando sentimos algo, falamos: que culto maravilhoso que foi esse. Saímos alegres. Depois eu vou falar sobre as migalhas. Mas eu estou apresentando para vocês o banquete. Para que comer as migalhas quando você pode comer sobre a mesa?
Para que comer as migalhas quando tem tudo sobre a mesa sobre nós? Quando o Espírito Santo derramou sobre nossa vida algo sobrenatural, quando Jesus falou assim: ei, calma, eu vou mandar o Consolador para vocês, para que vocês tenham Ele 24 horas. Mas muitos de nós, as migalhas nos satisfazem. As migalhas satisfazem nosso ser. As migalhas satisfazem a nossa vida, sim. É bom demais as migalhas. Mas se você quer mais, você pode ter mais. Eu aceito as migalhas, mas eu não me conformo com elas. Sabe? Toda vez que eu oro, eu falo: Deus, eu quero mais de você. Quando chega às vezes eu oro para uma pessoa, eu orei para uma pessoa uma vez, a pessoa falou: Léo, continue nessa caminhada, porque Deus está te usando grandemente. Sabe, irmãos, é muito prazeroso ouvir isso. Mas sabe, quando eu fui na minha primeira oração pós o dia, falei: Deus, se o Senhor me usou para me falar na boca para aquela pessoa, eu quero mais de Ti, porque o Senhor pode me dar mais. Quando eu leio as Escrituras e falo assim, quando eu vejo que Pedro curou enfermos, quando eu vejo que a sombra de Pedro estava curando enfermos, eu falo: Deus, se Ele pode, eu também posso, porque eu sou Teu filho. As migalhas nos satisfazem, sim. Um arrepio é muito bom, chorar na presença do Senhor é muito bom, mas o que nada se compara com a presença que Ele tem para nos dar. Nada se compara com o batismo do Espírito Santo. Nada se compara com o avivamento que teve em Azusa, que aquelas pessoas foram curadas, aquelas pessoas foram libertas através do Espírito Santo. As migalhas são boas, mas as migalhas não podem nos satisfazer. É pesado, né? Falar que a presença de Deus é algo, a migalha, né? Mas jovens, eu escolhi vocês porque são fortes. E a força do Senhor, se tem uma força dentro de você, Ele pode te dar mais. Não se conforma. Não se conforma só por uma pessoa estar orando por você e você sentir. Peça a presença dEle, peça o Espírito Santo para te tomar de uma forma sobrenatural, peça o Espírito Santo para derramar os dons espirituais sobre a sua vida, porque quando lemos a palavra, Ele derramou sobre os dons espirituais sobre a vida daqueles profetas. Quando eu leio os heróis da fé, eu fico indignado comigo às vezes, porque eu oro pouco demais. Pessoas que ficavam derramando sobre a presença dEle 24 horas, e às vezes a gente tira meia hora e acha que é muito. Tiramos 10 minutos, eu vim no culto de 1h30, tá bom, as migalhas estão caindo sobre a mesa. Você tem que decidir o que você quer. Você tem que decidir qual é o seu objetivo. Interessante que essa mulher, ela simplesmente começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Agora vamos entender um pouco o que essa mulher estava passando. Ela estava com uma filha endemoniada na sua casa. Provavelmente, essa menina, ela quebrava todas as coisas da sua casa. Provavelmente, essa menina, ela já bateu nessa mãe dela. Provavelmente, essa menina, ela já fez tudo o que você imagina. E provavelmente, essa menina estava amarrada na sua cama. Porque antigamente, as pessoas endemoniadas ficavam amarradas. Com as duas mãos, com os dois pés, para que ela não agredisse ninguém. Essa mulher estava
ali, e a única solução, a única forma dela ir era Jesus. A Andressa perguntou aqui, qual que é o propósito de você ter entrado sobre aquelas portas? Qual é o propósito? Qual é o propósito maior de você não estar numa festa? Qual é o propósito maior de você não estar em outro lugar? Qual é o propósito maior que você está aqui hoje? O que está acima do seu pensamento? Qual é o maior propósito? Porque aquela mulher, o propósito maior dela era libertar a filha dela. E ela não olhou os obstáculos que estavam sobre os caminhos dela. Os discípulos de Jesus falando com ela, falando: Jesus, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. Não. E o pior, Jesus, ele fala de uma forma humilhante para essa mulher. E ela não desistiu. Não é certo eu tirar da mesa dos meus filhos e entregar para os cães. Sabe o que ele estava falando? Não é certo eu tirar da mesa dos meus filhos e entregar para os porcos. Quando estamos num churrasco, você já participou de um churrasco e tem um cachorro, o cachorro fica olhando para você, e você pega e mastiga aquela carne que não está aguentando mais, você entrega para o cachorro? Você já percebeu que talvez uma carne cai no chão, alguém pisa, você joga para quem? Para os cachorros. Aquela mulher estava falando, Jesus estava falando com ela: não é certo eu tirar da mesa, não é certo eu tirar essa picanha, não é certo eu tirar essa lasanha e entregar para você, porque os meus filhos estão precisando. Quem aqui faz churrasco para cachorro? Quem aqui de vocês tem coragem de fazer um churrasco para cachorro? Ele estava falando o seguinte: ei, não vou. Mas ela falou: até as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Até as migalhas. As migalhas. E Deus, e essa mulher, ela foi humilhada, e mesmo assim ela não abaixou a cabeça, porque o propósito maior estava. E é tão interessante que tudo que nós estamos falando dessa mulher, ela mexe com o nosso emocional. Tudo ela mexe com o nosso emocional, realmente. Aquela mulher estava sofrendo, e o emocional de ver a filha daquele jeito, fez ela chegar diante dos pés de Jesus. O nosso emocional pode nos levar mais próximo do Senhor. Tudo que passamos na nossa casa possa nos levar mais próximo do Senhor. Tanto as coisas boas, como as ruins também. Mas sempre temos que entender qual é o propósito maior. Sabe por quê, irmãos? Porque nós sempre somos os dodói. Já percebeu? Ah, aquela pessoa não me cumprimentou, aquela pessoa não orou por mim, aquela pessoa está me desprezando. Nós sempre somos os dodói. Os dodóizinhos. Que sempre tem que uma pessoa ir ali, passar a mão na cabeça: ô, tadinho, vem cá. Muitos de nós, Deus derrama as migalhas para aliviar nossas dores. Mas eu faço uma pergunta para vocês: até quando você vai se conter com as migalhas? Porque sempre alguém vai estar te ferindo. Sempre alguém vai estar pisando no seu calo. Sempre alguém vai estar, sempre alguém vai terminar um namoro. Sempre alguém vai começar um namoro. Sempre alguém vai perder alguém, ente querido. Até quando você vai se conter com as migalhas que caem? E aquela ferida fica fechada. Até quando?
Eu estou falando para vocês aqui, mas Deus é que falou comigo muito primeiramente. A minha equipe da liderança, ela já sabe que eu já até falei, ministrei sobre isso com eles. Por quê? Porque eu não me contento com as migalhas. Quando Deus me falou isso, eu falei, é forte, pai. É forte. Porque eu estou me se comparando com um cachorrinho. Porque realmente eu me contento com as migalhas. Eu já tive uma experiência, eu não posso ficar preso nessa experiência com Deus. Deus, Ele renova nossas experiências todos os dias. Deus, Ele renovou a nossa experiência aqui hoje, mas Ele pode mais. Se você quer mais, Ele pode mais. E algo, só mais uma libertação. Gostaria que você já começasse a preparar o seu coração. O orgulho realmente nos tira do jardim. Nós somos muito orgulhosos. E isso realmente nos tira do jardim. Às vezes, nós não recebemos o melhor de Deus, sabe por quê? Porque nós não queremos ser libertos em várias áreas. Se eu fosse tirar 2 coisas na Bíblia, eu tiraria o jejum, que é muito difícil. Eu tiraria de ir pedir perdão, porque é muito difícil. Mas Deus, Ele escolheu, sabe por quê? Porque em Marcos, capítulo 11, versículo 25, leia a sua Bíblia, por favor, anote aí e leia a sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte, que quando você estiver em oração, lembre-se daquelas pessoas que te ofenderam, e vai e peça perdão, porque se você não perdoar, Deus, Ele não vai te perdoar. A Bíblia é clara. Se você não pedir perdão, Deus, Ele não vai te perdoar. É forte. Mas sabe por que nós não pedimos perdão por muitas pessoas? Porque falta de orgulho. Porque nós temos muito orgulho, né? Nós somos muito orgulhosos. E não recebemos o melhor de Deus porque o orgulho realmente nos tira do jardim. Você está dizendo então, Léo, que você peça perdão para todo mundo? Não. Porque é difícil para mim também. Mas todos os dias quando eu oro e falo, Deus, quem que eu tenho que pedir perdão? Deus, quem que eu tenho que pedir perdão, Deus? Porque eu quero que o Senhor me perdoe, Pai, porque eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. Quem que o Senhor tem? E Deus começa a me mostrar os nomes. Um dia no culto, Deus falou assim, vai lá e peça perdão para o Pedro. Eu fui lá imediatamente, eu não pensei 2 vezes. Fui lá, Pedro, me perdoa, Pedro, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Um tempo atrás, a Fernanda foi liberta. Ela me pediu perdão. Eu também já tinha sido liberto, tempos atrás, que eu tinha pedido perdão para ela. Gente, eu e a Fernanda já tivemos um atrito tão grande que chegamos para o pastor e falou assim, ou eu ou ela. E eu simplesmente, eu entendi que eu tenho que pedir perdão, mas sabe como é que eu faço? Todos os dias eu falo, Deus, me liberta, Deus me transforma, até realmente eu sentir isso. Mas muitos de nós temos tanto orgulho que nem oramos para isso. Nós não queremos saber disso. Porque não está me tocando, não está me ferindo, o problema é dele, o problema é meu. Mas quando entendemos Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, entendemos que o perdão é algo que tem que ser liberto. Hoje nós fomos libertos aqui de muitas coisas. E o último tópico, a fé. Essa mulher tinha uma fé que surpreendeu Deus, Jesus. Grande, mulher, grande é a tua fé. Eu entendi uma coisa nessa história da Bíblia. Que cada um tem que ter a sua fé. A minha fé não pode, a minha fé, ela não vai
superar a sua fé. Mesmo que eu tenha muita fé, Jesus tinha muita fé, mas a mulher precisou ter fé para aquela mulher ser liberta. A nossa fé depende somente de uma pessoa. Eu. Muitas vezes quando eu vou ministrar, eu falo: Jesus, eu sei que o Senhor está no meio de nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que Ele está no meio. Mas muitas pessoas, elas não entendem. E simplesmente só falam aí: Senhor, eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus possa derramar os dons espirituais aqui hoje. Porque Ele preparou tudo. Desde o início até agora. Em Atos capítulo 10. Não precisa abrir não, só anote que eu vou. Em Atos capítulo 10, conta a história de Cornélio, de Cesareia. A Bíblia diz o seguinte: e Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Cornélio era um cara temente ao Senhor, ele era um dizimista, ele era um ofertante. Cornélio, sabe o que ele fazia? Ele pegava as suas esmolas e entregava para os mais pobres. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, Cornélio estava em oração. Estava em oração e um anjo apareceu para Cornélio. E um anjo começou a falar: Cornélio, Cornélio, eu quero que você vá lá e chama Simão Pedro na casa de Simão, o curtidor, e traga ele aqui, que ele tem que ministrar algo no seu coração. A Bíblia diz que Pedro estava meio-dia no terrasco, orando, porque a comida estava atrasada. E Pedro estava lá orando, e simplesmente apareceu como um lençol na frente dele. E naquele lençol tinha répteis e comidas impuras. A Bíblia diz que Pedro, e Deus falou com ele: Pedro, mate e coma. E Pedro falou assim: jamais, Senhor, nada entrou na minha boca algo impuro, nada. E Deus falou com ele 3 vezes: Pedro, mate e coma. Pedro, teimoso, não. E a Bíblia diz que Deus falou assim: nada é impuro aquilo que eu consagrei, nada é impuro. Pedro, entenda isso, Pedro, nada é impuro aquilo que eu consagrei diante do Senhor. E simplesmente Pedro, ele desceu e veio 2 pessoas que Cornélio tinha enviado, foi lá buscar Pedro. Pedro foi diante de Cornélio, chegou na casa de Cornélio. Cornélio trouxe uma multidão sobre aquele lugar para ouvir Pedro. A Bíblia diz que Cornélio pulou e ajoelhou e adorou a Pedro. E Pedro falou assim: não, eu sou homem como vocês, estou sujeito a tudo como vocês. E Pedro perguntou: o que você quer que eu faça aqui? E Cornélio explicou da sua visão que o anjo falou para ele. Então Pedro começou a ministrar: ei, Jesus, ele veio, ele foi morto na cruz, e no 3º dia ele ressuscitou, e eu testemunhei isso. E ele começa a falar: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? E eles falam: só conheço o batismo de João. E eles começaram a ser batizados pelo Espírito Santo. Agora vamos entender um pouco a história. Cornélio, ele era um cara piedoso, um cara ofertante, ele era um cara que não faltava um culto. Se tivesse jogo, se tivesse o que for, ele não faltava um culto, ele era um cara temente ao Senhor. Ele era um dizimista, ele era um ofertante, ele cuidava dos pobres. A Bíblia diz que ele, quando acabava o culto, como se estivesse acabando o culto, ele fazia a sua marmita e entregava para os pobres. Cornélio era um cara, membro da igreja,
fiel. E Cornélio, ele teve uma experiência. Um anjo veio e falou com ele. Eu fico perguntando, se Cornélio ficou satisfeito com aquelas migalhas, eu, com uma experiência de um anjo falar diretamente comigo, eu ia ficar incrivelmente maravilhado com aquelas palavras daquele anjo. Um anjo falou diretamente com Cornélio. Só que Cornélio, ele não satisfez com aquelas migalhas. E Cornélio, ele foi, mandou chamar Pedro e falou: Pedro, eu só conheço o batismo de João. Todos aqui já foram batizados com o batismo de João. Só que eu quero conhecer o batismo do Espírito Santo. Deus, ele preparou esse culto aqui hoje. Eu não quero nem entender quem que não veio, quem que veio. Quem que não veio. Ah, fulano poderia estar aqui, não. Deus, ele separou esse dia aqui para você. Os dons espirituais é uma forma sobrenatural. Coloca uma música aí para mim, Luan. Gostaria que você ficasse de pé. Espero que você tenha entendido tudo que o Senhor preparou aqui hoje.